Querida igreja, queridos visitantes, já foi falado aqui algumas vezes, é com imensa alegria e com tristeza. É um momento estranho, mas que o Senhor seja servido nisso tudo, em instruir-nos, em nos mostrar que nessa caminhada, nessa peregrinação pelo deserto da vida, há uma promessa bendita que o nosso irmão sábio já goza dela. Isso é algo tão claro, isso é algo tão cristalino como o sol que brilha ao meio-dia. E mesmo assim o nosso coração ainda fica apertado, fica pequeno. E como já foi explicado, eu estou aqui substituindo o reverendo Giovan, que foi pastorear a família. Foi atrás da ovelha triste agora. E eu trago aqui a pregação que eu trouxe à igreja às 10 da manhã. Agora eu trago às 18 horas. Talvez algum irmão já tenha ouvido. Mas isso tem falado muito forte a essa igreja nos últimos tempos. E Deus opera. A gente crê que nossa maneira ordinária de estudar as Escrituras, de conversar, de interagir, o Espírito Santo tem conduzido isso e trazido uma mensagem para essa igreja, que é uma mensagem de sofrimento nessa caminhada, de unidade da igreja e de esperança. Então peço aos queridos que abram a carta de Paulo aos Romanos. Vamos ao capítulo 15. Capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos. Eu farei a leitura dos versículos de 1 até o 13. Peço que a igreja sentada mesmo, mas com toda atenção, ouça aquilo que Paulo nos traz já no final da sua carta. É registrado na tradição que ele estaria no último dia de estadia em Corinto, quando ele é tomado pelo Espírito Santo e registra esse documento para ser enviado a Roma. Em uma noite, ele senta e escreve um dos documentos mais teológicos da Escritura. E, obviamente, não que os outros não sejam, mas as doutrinas saltam a cada capítulo que vai sendo examinado aqui, como a gente tem feito nesses últimos 3 anos. E hoje, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 13, que diz assim: a palavra inerrante e autoritativa do nosso Deus. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder
do Espírito Santo. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, que as palavras, Pai, dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis, Senhor, diante de Ti, rocha e redentor meu e desta bendita igreja. Amém. Queridos, como eu já comecei anunciando, estamos caminhando para o fim desse documento, dessa carta, uma carta tão rica em teologia, tão rica em doutrina, tão rica em cosmovisão, especialmente disso, de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, por que estamos aqui, o que deu de errado com esse mundo e como resolver essa questão. Doutrina atrás de doutrina, atrás de doutrina. E toda essa teoria, a partir do capítulo 12, como a gente já passou, ela tem que se transformar em prática. Teoria e prática, ou o que é conhecido na teologia de ortodoxia e a ortopraxia, aquilo que eu faço com o que eu aprendi, porque senão a letra é morta e nos leva para a cova junto. Todo o ensino, amados, e não só aqui de Paulo aos Romanos, mas de tudo que tem subido nesse púlpito aqui, e que é supervisionado pelos presbíteros, que é dirigido como alimento à igreja, isso tem que produzir alguma coisa. É um fato. E muitas vezes nosso coração está longe, está divagando e a gente não percebe. E isso, essa displicência, essa falta de amor à palavra de Deus já não é de hoje. Isso já acontecia nos tempos do próprio Paulo, do próprio apóstolo. Vamos abrir, irmãos. Abram a segunda carta de Paulo a Timóteo. Olha o que o mesmo autor, ele diz ao jovem pastor, no capítulo 3, e que é exatamente o contraste do que Paulo está pedindo aqui no início do capítulo 15 da carta dele aos Romanos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, diz assim: Timóteo, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. E aí ele continua a série de adjetivos que ele traz aqui. E o interessante é que os termos que ele usa logo no início, philautoi no grego, na língua original, e philargiroi, é literalmente amantes de si, amantes do dinheiro. E como eu falei, durante os séculos isso aconteceu, mas é impressionante como que agora isso tem sido lançado nas nossas faces por meio da tecnologia. Aquilo que a gente só ouvia falar, aquilo que parecia estar longe, que acontece só lá do outro lado do mundo, nós temos visto cabalmente, especialmente com o advento das redes sociais. E o amor que o apóstolo defende, logo no início desse capítulo, ele vira para a igreja, até alguns comentaristas dizem num tom que meio sarcástico, vira e diz assim: ora, nós que somos fortes. Você está vindo na igreja domingo a domingo, estuda a escritura, sabe cantar salmo, sabe cantar hino, está aqui firme, localiza os documentos na escritura, abre fulano de tal, você vai lá em cima, abre cicrano, aí você vai, roda. Paulo parece que agora ele, ironicamente, nós que somos fortes, você sabe fazer isso tudo, então nós somos fortes. Devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Totalmente o oposto desse amor que ele avisa Timóteo. É o amor lançado para fora.
não é o amor curvado para dentro. Percebam, irmãos, que todo pensamento moderno, tudo aquilo que você vê, desde os consultórios de psicologia em geral, não vou generalizar aqui, mas também nas músicas, nas propagandas, nos encartes, jornais, revistas, novelas, filmes, teatro, sempre defende que você tem que olhar para dentro de si. Ame-se, ame a si mesmo, se dê valor. No dia que você se der valor, acontecerá isso, aquilo, outro, aí vem um monte de promessas, geralmente promessas materiais. Curve-se mais para dentro de si. E Paulo está falando lá com Timóteo o seguinte: vai acontecer isso aí. Esse amor que a gente vê sendo defendido, segundo o mundo, essas aberrações, especialmente aqui com as redes sociais, é maldição, queridos. Vocês não percebem isso, não? É maldição. Pessoas batendo fotografia no Instagram, né, com poses, bocas e caras, e assim que a foto é batida e transferido o arquivo para um servidor, não sei aonde que ele fica, a vida da pessoa está um inferno. Mas ela criou uma persona na rede social. Eu mandei isso no grupo de jovens aqui há um tempo atrás, sobre nós criarmos nas redes sociais uma persona, um personagem diferente daquilo que é verdadeiro. E a gente alimenta tanto um sonho, tanto um ideal, a gente alimenta tanta esperança naquele personagem que a gente fica inexistente mais, vazio, com relacionamentos nas redes sociais, relacionamentos ocos, fragmentos da humanidade, porque o nosso ideal seria aquilo, e a gente larga o que é verdadeiro. E a vida das pessoas estão literalmente um inferno, fora daquilo que a gente vê nas redes sociais. Aí chega a notícia: fulano de tal separou. Pô, mas a gente via tanta coisa, né? Casal lá viajando, e taça de vinho para cá, presente para lá, tudo cheio de foto. Falei, como que separa? É isso que a gente está vendo. E essa perversão do que é doar, do que é se dar, do que é mostrar o que é ser forte, como Paulo fala aqui. Nós que somos fortes. É uma inversão completa daquilo que o mundo defende que é amor, que o mundo defende o que é abnegação, que o mundo defende o que é colocar essa teologia toda em prática, daquilo com que a Escritura defenda. Abra o Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos dar uma caminhada na Escritura, então já fiquem espertos aí. Mateus capítulo 22. O que é amor, gente? O reverendo tem hora que fala assim, né? Eu me sinto incompetente, a gente vai experimentando isso, na medida que a gente vai falando e vai defendendo o que a Escritura diz, mas é só o Espírito Santo mesmo para iluminar. No capítulo 13, nós vimos aqui o que é amor. Capítulo 13, da carta de Romanos. E eu usei esse texto aqui. Jesus Cristo, nosso Deus em carne, ele defende o que é amor. Amor não é um sentimento, não é algo abstrato, não é algo que intangível, algo que é etéreo. Não. Jesus Cristo, ele explica, ele é o nosso Criador, ele é o nosso feitor, ele nos fez. Mateus 22, os versículos 36 a 40. Há uma voz, por favor, toda a igreja. 36 a 40 do capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Mestre, meus irmãos, meus visitantes, no dia que esse texto caiu como uma bomba em cima de mim, parece que a gente vai lendo a Escritura, e vai lendo os mesmos textos e tudo, mas chega um momento em que o Espírito Santo vira e fala assim, agora, segura aí. Especialmente o versículo 40.
Porque se você chega para qualquer ímpio aí fora e fala isso aqui, acha isso lindo. Não, é isso mesmo, ó, né? E defende isso aqui. Só que o versículo 40 é a base destes 2 mandamentos. O que Jesus Cristo fez? De 10, ele resumiu em 2. Os 4 primeiros, amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de todo o teu ser. É o resumo. E os 6 seguintes, que é o relacionamento entre homens, seres humanos, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disto o quê? Depende toda a lei. Depende os profetas. O que Cristo está falando aqui? Todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento que a igreja tem renegado. Não, nós estamos no tempo da graça. A letra caducou. A letra mata, o Espírito vivifica. Os versículos lançados ao léu que a gente escuta aí. Mas então Cristo mentiu. Porque o próprio Senhor encarnado está defendendo aquilo que ele mesmo entregou aos santos servos do Antigo Testamento. Amor depende do Antigo Testamento. Da obediência à lei. É o objetivo. Você quer demonstrar amor? Jovem, respeite seus pais. Você quer demonstrar amor? Não furte. Não levante falso testemunho. Não cobice. E Jesus leva isso ao extremo no Sermão do Monte. É outra coisa que o mundo acha lindo, né? Sermão do Monte. Eu leio Sermão do Monte e eu me desespero. Porque ali está o que é o verdadeiro entendimento da lei. Está escrito, não matarás, mas se com o teu coração odiar ao teu irmão, você já matou. Falou, uai, e agora? E Jesus não está brincando ali, meus queridos. Jesus está ligando o céu e a terra. Nossa essência, nós somos alma e corpo. E ele mesmo disse, aquilo que o nosso coração está cheio é o que sai da nossa boca. E se você desejou a morte de alguém no seu coração, você é assassino. Está escrito, não adulterarás. Ó, eu quantos anos de casado? Bem, mentira, viu, eu sei. 22. Ah, então, quase. 22 anos de casado, eu posso bater no peito, nunca adulterei. Aí vem o meu Senhor, falar, se você já intentou olhar impuro no teu coração para uma mulher estranha, você já adulterou? Falar, e agora? E assim ele vai caminhando no Sermão do Monte, mostrando a impossibilidade de você guardar a lei e o desespero que você tem que ter em pedir socorro a Deus e confessar os seus pecados. Senhor, realmente, eu já matei, eu já adulterei, eu já cobicei, eu já quebrei todos os seus mandamentos. É de você virar para Deus e falar assim, o Senhor deve me matar, me lançar no inferno, porque eu sou um quebrador da aliança. A aliança que o Senhor nem com anjo fez, mas fez com os seres humanos. E nesse momento você vira para Deus, tem misericórdia? E estende a mão vazia. É nesse momento que você entendeu o que é o Evangelho. Quando você clama. E aí nós formamos essa comunidade chamada igreja. Fazendo aqui um resumo, né, introdutório de tudo que Paulo vem defendendo, né? E nós entramos em comunhão, como irmãos, como corpo de Cristo, como pedras vivas que compõem a edificação que nenhuma mão de homem fez, mas que o próprio Senhor que fez. E qualquer coisa, queridos, que for defendida sobre amor, que é contrário a isso, é demoníaco, é diabólico. Você se constituiu amigo do mundo e inimigo de Deus. Está lá em Tiago 4:4. Porque é o Criador da existência que diz o que é verdade, o que é amor, e não aquilo que os pensadores caídos durante o mundo defenderam aí pela história. E dada essa introdução e chegado até aqui, nessa vida agora que nos foi dada como igreja e para colocar essa doutrina em prática, eu peço, queridos, prestem atenção, olhe para si, como eu fiz quando eu estava escrevendo isso aqui. Eu falei, meu Pai, tem misericórdia. Eu quero que no final desse sermão você vire para Deus e fala, tem misericórdia de mim, Senhor. Não olha para o seu irmão, não. Fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, né? Eu não estou falando para fulano que não está aqui. Eu
Eu estou falando para você que está nesse banco. Eu estou falando para mim que está nesse púlpito. Eu queria defender, durante esses 13 versículos, que apenas em Cristo haverá unidade, compreensão e paz na igreja em qualquer lugar do mundo. Não é só aqui na Pampulha. E eu queria que a gente observasse nessa caminhada aí, nesses 13 versículos, 3 etapas que demonstram o que Deus quer do seu povo, tanto de forma individual, cada um, quanto de forma coletiva. O que Deus quer de você, meu querido irmão, individualmente, e de você dentro do corpo de Cristo, daquilo que é a noiva dele. A bendita esposa que ele vai entregar naquele santo dia, sem mácula e sem ruga. E nesse primeiro ponto, nessa primeira etapa, é algo também que é defendido a plenos pulmões por qualquer crente, mas eu quero colocar isso em prática. Primeira etapa, entregar a nossa vida a quem de direito. Os versículos de 1 a 3. Eu peço que a igreja leia a uma voz, por favor. Versículos de 1 a 3. Entregar a nossa vida a quem de direito. A uma voz. Ora, nós... Eu levantei 3 possibilidades, né, daquele que se diz crente. Não, eu me converti ao Senhor, eu creio na Bíblia, eu creio que estou indo para o céu, que eu sou um salvo. Para um ser humano chegar nesse ponto, eu vislumbrei 3 possibilidades. Ou ele é um louco, ele não entende, né, o que essas palavras querem dizer, ele não compreende a profundidade disso, né, de ser de Jesus. Porque o nosso Senhor lhe disse assim: negue-se a si mesmo, tome a cruz e me siga. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e me siga. Você tem que morrer para você viver. Você tem que dar para você receber. Ou eu não entendi realmente, eu sou, né, um maluco, um débil mental, e não, aí eu sou crente. Ou eu sou um falso, um mentiroso, e eu defendo com máscaras, né, que eu sou isso mesmo, e que eu concordo com isso, mas no fundo não sou nada, e Deus vai revelar isso no dia. É o joio no meio do trigo, cabrito no meio de ovelha. Ou então, que é a terceira possibilidade, o Espírito Santo agiu. Não tem outra, irmãos. Não tem um meio termo. O Espírito Santo agiu e verdadeiramente você negou-se a si mesmo, tomou a cruz, morreu para viver. Dá para receber. Nós vimos Paulo falando isso aqui. Melhor dar do que receber. Ou você é louco, ou você é falso, ou você realmente é um crente. Porque isso é loucura para o mundo. Tem uma entrevista com um filósofo, eu não gosto muito dele não, mas eu escuto ele. Olha que interessante isso, né? Leandro Carnal. Tem algumas coisinhas ali que ele fala, e numa palestra que ele deu, tinha um jovem na plateia, parece que o jovem era cristão, e ele argumenta, no meio, nem lembro de que era a palestra, isso ficou na minha mente. O cara argumenta e tal, e usa alguns trechos da Escritura. E o Carnal, parece que a antena dele ligou assim, ele vira e fala assim, quando o jovem passou a palavra, ele vira, não... Eu conheço esses textos aí que você usou, essas argumentações. Isso é Paulo se dirigindo, se não me falha a memória, à igreja de Corinto. E o homem explica. Fala e tal. E ele fala sobre o dar para receber, sobre o morrer para viver, sobre o negar-se a si mesmo. E ele vira honestamente e fala assim: eu não quero isso. Eu quero ter sucesso na vida, eu quero ter dinheiro, eu quero ter bens. É o pensamento materialista, né, que veio desde do pensamento marxista e se avolumou mais, né? É a matéria, é aquilo que eu posso conseguir aqui nesse mundo. Isso é minha redenção. Saiu da boca dele. Eu achei espetacular, porque ele é um ímpio convicto. Ele não é falso.
Ele entendeu aquilo que a Escritura disse e mentalmente ele virou e falou assim: eu não quero. Porque isso vai contra a minha natureza carnal, terrena. Quem sabe ainda haja esperança para ele, né? O Espírito Santo agir ali. Mas me impressionou isso. E é justamente o que Paulo vem defendendo aqui. Meu querido, se você se diz crente, a vida não é mais sua. Faça igual Leandro Carnal. Foi, é isso mesmo? Então vou pular fora desse barco. Porque a minha vida é minha. E eu mando em mim. Quem que esse negócio é esse? E infelizmente é o que nós vemos, na maioria das vezes, acontecer nos bancos da igreja. Pessoas que se acham crentes, mas ainda não entendeu que sangue derramado e caro foi vertido naquela cruz. Um Deus que dá a vida para que na morte dele nós tenhamos a vida. Uma vida que não é nossa mais. Abra, querido, Gálatas. Pula 2 cartas aí, você chega lá. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. No capítulo 2. Versículos 19 e 20 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo não está inventando nada aqui, não. Paulo meramente teve a sua mente aberta pelo Espírito Santo. Porque se nós formos no Evangelho de Lucas, para confirmar e os irmãos não saírem com dúvidas daqui, essa noite, Evangelho de Lucas, no capítulo 9, os versículos 23 a 26, diz assim, Lucas 9, 23 a 26. Dizia a todos, Jesus, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Morrer, queridos, morrer. É o que Paulo fala aqui até agora, nessa carta dele, nos 14 capítulos anteriores. Ou melhor, nos 11, porque a partir do 12º ele entra na defesa da prática. Vamos na mesma carta aos Romanos, no capítulo 6. Capítulo 6, de 2 a 6, diz assim, de modo... Romanos, capítulo 6, a partir do 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A argumentação aqui para os irmãos se situarem, né? Questionavam Paulo como haviam questionado no finalzinho do capítulo 3, assim, já que Paulo aí está falando que a graça de Deus ela é exaltada, ela brilha, a graça de Deus ela é exibida porque eu peco, porque ele salva pecadores, então vão pecar, vão quebrar o coco, como se diz, né? Porque aí a graça vai... Paulo, no capítulo 3, ele não gasta nem tempo, ele só fala assim, a condenação desses que estão falando isso aí é certa. Larga isso para lá, vão tocar para frente. Eles não entenderam o que é pecado, o que é morrer e viver. Porque morto para o pecado não tem vontade mais. Agora você tem a vida em Cristo. É nesse o contexto que ele fala aqui. Vamos pecar para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É isso que nós estamos defendendo aqui, irmãos. Voltamos ao assunto que Paulo defendeu no capítulo 6.
você não tem mais vida. Se você é um crente, a sua vida é de Cristo. E se você não concorda com isso, você não é um crente. Essa lógica aristotélica, eu sou fã. É aqui ou aqui. E não tem outra saída. E aí eu pergunto, querido ouvinte, diante do pecado, naquele momento em que você se encontra para obedecer à voz de Deus ou dar ouvido às outras vozes deste mundo, o que você faz? Você que está sentado no banco dessa igreja, na escola, no trabalho, no seu quarto, sozinho, com seu celular na sua mão, pornografia 3x4 disponível, o que você faz? Você acha que aqueles que fingem e se entregam serão poupados? E quando, meu querido, vem as injúrias, vem os atritos, vem as provações, especialmente no meio da igreja, quando aparece confusão. Eu louvo a Deus quando dá confusão dentro da igreja. O irmão briga com o outro e o conselho envolve no meio. Ricardo, o que é isso? Eu falei, porque nós vamos ver como que a igreja vai reagir. Nós vamos ver como que o conselho vai reagir. Nós vamos ver como que os que estão envolvidos vão reagir. É porque é nessa hora que você vai mostrar se você é crente ou não. Se os 11 capítulos de Romanos que você entendeu bonitinho, justificação, a martiologia, a santificação, pela fé, tudo aquilo que você brada aos 4 ventos, é nessa hora da aprovação que você vai botar em prática. Ou nesse momento da aprovação, você chuta o balde que se lasque, E vem ira, vem toda a pudriqueira que tem dentro do coração. Como, meu querido, você se comporta? A sua vida é de Cristo? Esses 3 primeiros versículos que Paulo defende. Porquanto cada um de nós agrade ao próximo, no que for bom para a edificação. Obviamente, ele coloca um limite aí, A palavra de Deus ela é perfeita. Naquilo que for bom para a edificação. E quem diz o que edifica é Deus. E ele chama Jesus Cristo. Eu falo, meu Deus, olha o exemplo que ele vai usar. Por que ele não usou ele de exemplo, Porque a Paulo é pecador, eu sou igual a ele, então não. Ele chama o santo. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito, ele traz o Salmo 69. As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Jesus Cristo enfia na frente. Jesus Cristo apazigua a ira de Deus, assumindo ele mesmo a ira. E reconciliando aquilo que tem que ser reconciliado. E essa atitude que Paulo nos manda ter. No momento da confusão, meu querido, como que você age? É isso que eu quero que você pense. Você procura apaziguar, ter paz com todos, no que depender de nós, como mesmo Paulo diz? São divisores de água. E que vai mostrar se eu estou à toa nesse banco aqui, ou se verdadeiramente. Eu não estou defendendo aqui perfeição, irmãos. É bom abrir esse parêntese. Eu estou defendendo aqui se você chora o seu pecado, porque ninguém vai conseguir obedecer isso aqui de forma perfeita. Mas se nos momentos de falha, na hora que você está no seu quarto, você chora e diz, Senhor, me livra do velho homem que ainda milita dentro de mim. Essa é a diferença do crente e do ímpio. Ambos pecam. Mas o crente tem noção do que é o pecado e a agressão que aquilo é para com o Criador dele. Ele quer se ver livre daquilo, ele tem asco, ele tem nojo daquilo, como o profeta Ezequiel defende no capítulo 36, quando o mesmo profeta diz que o Espírito Santo viria e aspergiria água pura sobre nós, simbolizando ali o batismo com o Espírito Santo, para que a gente renegasse e entrasse nessa luta, nessa militância entre iniquidade e piedade. E aqui eu vou partindo para o segundo ponto, ou a segunda etapa, Depois dessa percepção de que minha vida não é mais minha, e que eu sou feitura, eu sou um objeto. Isso é terrível para os ouvidos pós-modernos, Eu vou para essa segunda etapa. Haverá concórdia apenas quando Deus for exaltado no nosso meio, por intermédio da sua palavra. Não, eu conheço Deus. Qualquer um que você perguntar aí fora, Eu sei quem é Deus, Deus é isso, Deus é aquilo outro, e lasca falar. Aí eu
Isso aqui em nosso intermédio da sua palavra. Quando alguém pergunta sobre você a uma outra pessoa, e essa outra pessoa fala alguma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa ali, esse cara está falando de mim, ele não me conhece. Eu não sou isso que ele falou, não, eu não sou isso aqui, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. E a gente se ira quando dizem algo de nós que nós não somos, de que nós não fizemos. Mas parece que a gente fica confortável de dizer de Deus aquilo que ele não é e aquilo que ele não fez. E a gente não entende que Deus é uma pessoa. O nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa. E não vai na fonte aquilo que ele diz de si para falar com os outros. E essa concórdia vai acontecer no momento em que nós dermos ouvidos, à palavra do Senhor. Olha o que o versículo 4 a 7 diz. Eu peço que a igreja a uma voz leia, por favor. Dos profetas aos nossos pais, hoje nos fala por meio do Filho, do Verbo, da palavra. E o Novo Testamento é o ápice disso. É a explicação de tudo o que o Velho Testamento havia registrado. É a hermenêutica do Velho Testamento. Os apóstolos vêm corroborar aquilo que os profetas já haviam falado e cumprir tudo o quanto foi escrito para o nosso ensino. É o que nós acabamos de ler aqui agora. Para que assim seja gerada paciência e consolação nas Escrituras. Ah, meus queridos, às vezes eu fico até preocupado de ser mal entendido. Eu peço atenção. Se nós dessemos ouvidos para aquilo que a Escritura nos diz, porque quando nós damos ouvidos, fala aqui, olha, paciência, consolação, esperança. O que mais está faltando nesse mundo hoje? Por que em 2000, esse dado eu peguei ano passado, e eu lembro muito bem na minha cabeça, a única observação que eu vou fazer é que eu não lembro se é de 2017 para 2018 ou de 2018 para 2019, mas 73% de aumento no consumo de psicotrópico, porque o povo não está tendo consolo, não está tendo esperança e não está tendo paciência. Estão se entorpecendo, meramente por não dar ouvidos. Continuam embebidos naquilo que a gente aprende nas escolas. Aqui tem pessoas de diversas faixas etárias, eu estou aí na faixa dos 40 anos, muitos aqui viveram. Finalzinho do período militar, o positivismo dentro dos colégios, o materialismo espalhando, tiraram de nós a esperança. Não, o mundo vai ter jeito quando tiver muita escola, quando tiver segurança, quando tiver hospital para todo mundo, acabou, e não tem mais problema. E a gente está vendo que não é assim. E nós estamos tentando buscar paciência, consolação, esperança em outros lugares. E isso tem adentrado a igreja, irmãos. E quando eu falo igreja, eu estou falando igreja de Cristo no mundo. Quantas igrejas em confusão, quantas igrejas rachando, quantas igrejas dando escândalo para os de fora, crimes e mais crimes acontecendo. Um país aí que diz que tem não sei quantos % de cristãos evangélicos, 30% de evangélicos. E que diferença que está tendo? Que evangélico que é esse? Está se comportando exatamente como qualquer um. E para glorificar a Deus, como Paulo nos chama aqui, para glorificar a Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo com concordância, não é só aqui no domingo, não é só sentado nos bancos. Eu insisto nisso, não é só aprendendo a cantar, a tocar algum instrumento, a ler escritura. Não é só isso, é durante a vida, que não é nossa mais. É no dia a dia, é a vida que Cristo me deu e que é dele. Aí vai haver concórdia. Aí a igreja consegue entender a minha vida é de Cristo, a noiva é de Cristo, não é minha. Ele tem o direito de dizer o que ele quer no meio do povo dele. E aí você não dá mais ouvido para o pastor, você não dá mais ouvido para o presbítero, para o diácono, para o pai de santo, para o padre, para o que você quiser, para a novela, para o livro, você não dá mais ouvido para isso, você dá ouvido para a Escritura. E dentro dessa estrutura que o próprio Senhor montou para a noiva dele, o próprio Senhor constitui
O que a noiva dele vai viver nessa caminhada pelo deserto dessa vida? Até o dia que ele vier buscar essa noiva dele. Jesus estrutura lideranças, Jesus estrutura irmãos experientes na fé para dar suporte a outros, Jesus estrutura. E a igreja tem combatido radicalmente, gente, eu estou falando de igreja, tem combatido radicalmente qualquer estrutura de autoridade. A gente tem trazido isso de fora. Não reconhece a autoridade. A gente já vê aluno como que trata professor. A gente já vê filhos como que estão tratando pais. E isso tem vindo para dentro da igreja. Não há concórdia. É o que Paulo defende aqui. E concórdia que só vai existir quando eu der ouvido a quem? A palavra. Meu irmão, você está errado porque você está fazendo isso, isso e isso. Não, realmente, me perdoe, eu vou me emendar. Mas não, quem que é você? Quantas almas você já ganhou para Jesus Cristo? Ah, meus irmãos, quando eu ouço isso, eu lembro de Paulo falando, exorta o homem faccioso primeira e segunda vez, depois larga. Eu dou glória a Deus e não com orgulho, porque eu me orgulho na cruz de Cristo. Eu não vejo isso no nosso meio. Graças a Deus. Mas eu vejo irmãos meus que formaram comigo e que estão pastoreando igrejas já há 2, 3, 4 meses e que passam isso dentro das suas igrejas. Cada um querendo impor a sua vontade. Ah, não, porque a flor não pode ficar assim, tem que ficar virado. Ah, porque a cor do piso não é essa, é a outra. Ah, porque o som não sei o quê. Ah, aí começa. E é a minha vontade que tem que imperar. Não reconhece que há um conselho dentro da igreja, não reconhece que há uma diaconia dentro da igreja, não reconhecem que há pessoas muito mais experientes dentro da igreja, não reconhece estrutura de autoridade nenhuma, não há concórdia. Não glorificam a Deus, o Deus que nos acolheu, e você está bagunçando dentro da casa de Deus. Glória se você for um filho, porque a vara vai vir. A correção vem. A vara vai vir. Meu irmão, você reconhece isso que a gente vem batendo até aqui? De quem já esteve na roça aí vai lembrar da canga. Tem um boi. E de vez em quando eu fico até com dó do boi, né? Porque quando um par de bois, aí tem uma canga que junta os dois. E eles, eu não conheço, não sou um homem da roça, mas já fui, né? Me contaram isso. Que quando um daqueles dois bois, um deles morre, tem que sacrificar o outro. Porque ele não consegue mais se colocar debaixo do jugo com um outro boi novo. Ele não tem mais aquela coordenação de mente que eles tinham. E quando Paulo usa disso de suportar o irmão mais fraco, é de ignorar isso que acontece com o boi e se enfiar debaixo da canga com aquele irmão e caminhar com ele. Não tem esse negócio de incompatibilidade de gênios, não. Ah, mas o irmão é muito difícil. É ele que o Jesus está mandando, sei lá, dar suporte. É ele que Jesus está mandando você ir lá, colocar as cargas dele no seu ombro. Você não é forte, como Paulo diz aqui? É ele que no momento de atrito, Jesus está mandando caminhar mais 1 milha, mais 2 milhas, mais 3 milhas, perdoar 70 vezes 7. Isso é o ensino posto para funcionar. Ortopraxia. É reconhecer que é Jesus quem manda na igreja dele, que não é você. E há uma maneira dessa igreja caminhar até a volta do nosso Senhor. E isso, meus queridos, vai gerar menos aflição, menos atrito. Concórdia é a palavra usada aqui, concordância. Cada um com sua vida, com seus trabalhos, com suas percepções, mas caminhando como igreja juntos, obedecendo a estrutura que Jesus colocou. E agora, indo para a terceira etapa daquilo que Deus espera, né? A primeira, a vida não é sua mais. A segunda, haverá concórdia quando Deus foi exaltado pela palavra dele, e não há outra possibilidade. E nessa terceira etapa, assim a igreja vai brilhar para o mundo. Assim, aqueles que estão lá fora, olha, tem um trem diferente ali. Porque isso é santidade, é ser separado. Tem algo ali que difere.
A igreja se mostrará unida, santa, católica e apostólica em Cristo Jesus. E aí todos os povos, todas as nações vão ver essa unidade na Escritura. Meus irmãos, quem trabalha com música aqui, conhece um pouco, né, de partitura e tudo. Eu costumo brincar que na queda, e eu estou sendo anacrônico aqui, né, porque nem existia partitura na época, mas lá em Babel, quando Deus espalha e confunde as línguas, foi a única língua que Deus não confundiu ali foi a musical. Se você pegar uma partitura aqui, Cláudia, pianista, eu brinco, a Cláudia é uma máquina de datilografar, você bota a partitura na frente e vai. Se você fizer a mesma coisa com um pianista lá no Japão, ele toca, Cláudia. Lá na Rússia, lá nos Estados Unidos, na África, a língua não caiu. Isso é o Evangelho. É a melhor ilustração. O Evangelho sendo pregado fielmente aqui, no Japão, na Rússia, nos Estados Unidos, na África, vai levar essa concórdia, meus irmãos. Há algo sobrenatural sendo operado aqui agora. Por que vocês acham que o conselho dessa igreja convoca a igreja em determinado horário, para que essa igreja escute a pregação da palavra, para que aquele que vem escutar a pregação da palavra prepare o seu coração, como a Escritura ordena? Não fique avaliando o pregador, o culto hoje foi frio, o culto hoje foi quente, o culto hoje... Não. O culto hoje foi bíblico. Essa é a avaliação. Os que os de Bereia faziam, que Paulo elogia. Os bereanos eram os mais nobres, porque examinavam e conferiam se era aquilo mesmo que Paulo falava. E conferiam aonde? Lá no Antigo Testamento. Aí ele aí de novo, né? O Antigo Testamento não dá sossego. E não tem que dar mesmo. E Cristo está operacionalizando isso no nosso meio. Há algumas ilustrações. A gente toma cuidado, né, para usar. É como se Cristo estivesse caminhando aqui no nosso meio, olhando a igreja dele, sondando os pensamentos, te trazendo à mente tudo aquilo que tem que ser lembrado. Isso está acontecendo no nosso meio. É sobrenatural. Paulo fala aqui, agora nesse terceiro ponto, eu peço que a igreja leia comigo, dos versículos 8 até o fim, a uma voz. Olha que interessante. Digo, pois... Amém, amém. Olha que interessante. Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Ué, o que é isso, gente? Circuncisão não é coisa do Antigo Testamento? Então, irmãos, abram Deuteronômio, vamos no capítulo 10. Para a gente se desintoxicar dessa visão terrena. Quem instituiu a circuncisão? Abraão. Circuncisão era a marca da aliança. Abraão circuncidou a si, circuncidou seus filhos. Os menininhos, 8 dias de vida eram circuncidados. Por quê? Circuncisão é marca da aliança, do pacto que Deus fez. E Deus prometeu que todas as famílias da terra seriam atingidas. Já mostrando ali em Abraão um eco de que não é sangue, é algo muito superior. Que Abraão não é pai de todo mundo, do mundo inteiro. E Paulo vai explicar que essa circuncisão, Cristo se tornou o ministro dela. Por quê? Porque o próprio Moisés, que escreveu sobre ela e registrou objetivamente a lei, olha no capítulo 10, no versículo 16, a uma voz, igreja, por favor. Circuncidai. Vocês percebem que aquele ato físico, material, ele não tinha um fim em si mesmo, ele apontava para algo muito maior. E Moisés já dá um eco aqui. Vocês têm que circuncidar o coração. A sujeira que está aí, corta e lança fora. É isso que significa a circuncisão de Cristo, que não é operada pela mão dos homens, mas pelo próprio Deus. Avance aí no próprio Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 6. Novamente, há uma voz. 36 de Deuteronômio. Capítulo 30, versículo 6 de Deuteronômio. O Senhor teu Deus... O que Jesus fez? Exatamente o cumprimento daquilo que Moisés registrou que era necessário. Que uma circuncisão meramente física, que o matar cabrito dentro do templo meramente por matar um cabrito, que cantar louvores meramente por cantar louvores, que
que se assentar num banco de igreja meramente por assentar no banco de igreja, por ler a Bíblia meramente por ler, não resolve. É algo muito mais interior. E aí Paulo vem defendendo o Antigo Testamento. Olha a quantidade de referências que ele faz dessa promessa bendita, que já tinha lá mostrando: o evangelho vai explodir nesse mundo e ninguém segura. Spurgeon diz que o evangelho é como um leão, só abre e fala. O resto ele faz. O estrago, entre aspas, que o evangelho faz no velho homem. Versículo 9 aqui do texto de Paulo, no capítulo 15, 2 Samuel 22:50, também no Salmo 18:49, versículo 10 aqui de Romanos 15, está lá em Deuteronômio 32:43, versículo 11, Salmo 117, versículo 1, versículo 12, está lá em Isaías 11:10, e culminando em Apocalipse 5, versículo 5. Abra sua escritura, irmão, Apocalipse. Eu falei que a gente ia dar uma rodada na escritura hoje. Ele termina dizendo: a raiz de Jessé, o filho de Davi, ele tem que vir. Aquele que o Senhor disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Como que Davi fala isso, chama de Senhor aquele que nem nasceu ainda? E os fariseus se calaram. Eles não tinham resposta. Apocalipse 5:5 registra o seguinte: todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Irmãos, essa cena de João aqui, desesperado, o homem tentou ajoelhar até diante de um anjo, de tão... Apóstolo João se ajoelhando diante de um anjo. Eu imagino o anjo, né, João? Levanta, porque eu sou um conservo teu. O que você está fazendo, João? Um homem velho de igreja, lá em Patmos preso. E aí vem um dos anciãos que estavam e dizem: existe um que abre o livro da existência. Vocês já pensaram nisso? O que é esse livro de Deus? E isso, meus irmãos, é suficiente, é bastante para encher a gente de esperança, de gozo e de paz, como Paulo vai caminhando para o fim aqui. É a esperança que o próprio Deus resolveu a questão e que o próprio Deus dá de graça. E Ele espera de nós meramente a nossa vida, porque isso não é nada para aqueles que o Espírito Santo converteu. A concórdia no nosso meio, dentro da igreja. E eu vou partindo aqui para o final, só para mais algumas aplicações. Povos, línguas, nações. A gente pensa, né, que está longe, né? Não, porque eu tenho que ir lá para não sei aonde, em uma ilha da Indonésia para pregar o evangelho. E, obviamente, irmãos, eu não estou desmerecendo aqui trabalho missionário, não, tá? Cuidado com o que vocês vão entender aí. O que eu estou defendendo aqui é que quando Paulo fala dos gentios aqui, ele está falando de nós. De nós. Gentios que foram alcançados pelo evangelho. E que meramente agora tem que enviar essa mensagem para frente. Se tornar profetas e apóstolos. Não no sentido do ofício, porque profeta e apóstolo bom é profeta e apóstolo morto. Mas quando nós pregamos fielmente o evangelho, quando abrimos a escritura e falamos assim diz o Senhor, você está sendo um profeta do Senhor. Você está sendo um apóstolo, um mensageiro. E levando a palavra. Mais uma vez, não no sentido do ofício, que já não existe mais, mas no sentido de ser fiel ao chamado que Deus nos colocou nesse mundo. Povos, línguas, nações, somos nós, irmãos. E se existe, meu querido, preste atenção, uma promessa de que os gentios, de que nós faremos parte disso, e você não se amolda, você não se encaixa, você não toma a forma daquilo que Deus ordena nas Escrituras, aonde que está o problema? Está na mensagem ou está em você? Ou até mesmo quando pensa, né? Ah, não, porque a igreja presbiteriana é isso, é aquilo, ela não é fiel como deveria ser e tal. Foi o que você continua fazendo no nosso meio, então? O fiel no meio dos infiéis, o puro no meio dos puros. Meus queridos, cuidado.
Cuidado quando o seu coração te leva para longe da concórdia e tudo você caça um problema dentro da igreja. Tudo existe uma crítica ácida, tudo existe um comentário ao pé do ouvido. E tanto para quem escuta também, viu? Não é só para quem fala, não. Ah, Ricardo, então hoje vocês são incriticáveis, a gente não pode... Pode, procura. Fulano, vamos conversar aqui? Acho que, não sei se está legal, se está assim, se está assim. É o que Cristo manda. Ao invés de ficar caçando futrica, discórdia dentro da igreja, caçando problema com a noiva de Cristo. Aqueles que estão fracos na fé, que Paulo diz aqui que os fortes devem agradar aos fracos para edificação. Procure, meu querido irmão, procure o nosso pastor, procure os presbíteros, procure um irmão mais velho na fé, vai confessar o seu pecado. A Escritura manda isso. Não é no sentido católico romano que você tem que entrar no seu nome lá do cercadinho e confessar com o padre, não é isso. Mas a Escritura diz, confesse os vossos pecados uns aos outros para que o fardo fique um pouco mais leve. Para que fique um pouco mais fácil de respirar nesse mundo que jaz no maligno. Para tirar um pouco dessa aflição. Saia das redes sociais, meus queridos. Você está vendo ali uma vida que não existe. Não creia naquilo que está lá, porque ninguém quer colocar coisa ruim lá. Só bota aquilo é falso, é casca. E vai ruir a qualquer momento. E você, meu querido, que é forte, espiritual, você viu aqui, por que você foi chamado? Se você já bateu no peito, eu conheço, eu posso, eu sei, então está aqui, faça. E agora? Agora você é indesculpável, porque você já assumia essa posição. Meus amados, o mundo ouve isso aqui e acha que isso é loucura. A religião é o ópio do povo. Mas eu encerro essa pregação aqui chamando mais uma vez o apóstolo. Na segunda carta aos Coríntios, peço que a igreja abra. Isso não é conversa de religioso, isso não é conversa de quem quer roubar seu dinheiro, ficar rico, comprar mansão, comprar carro. Não. O pensamento concorde, o pensamento único, levar a nossa mente à obediência, à escravidão daquele que agora é dono da nossa vida. 2 Coríntios 10, os versículos 4 a 6, eu peço que a uma voz, aqueles que de pé puderem, capítulo 10 de 2 Coríntios, 4, 5 e 6. Como que nós vamos vencer essa guerra com a gente mesmo? Olha só. É tão interessante, a vontade de Deus, ela está clara na Escritura, ela não é difícil de discernir. O que é difícil é a gente abandonar a nossa vontade. Leiamos a uma voz, 2 Coríntios 10, de 4 a 6, que diz assim: porque as armas... Submissão a Cristo, igreja, é o que o próprio Senhor nos ordena. Convido o nosso pastor reverendo Giovan, que venha à frente e ore por nós, para que Deus opere isso no nosso meio e nos dê a bênção do Senhor.